É só também pensar como que o eletricista desqualificado, ou que muitos chamam aqui de Zé Faísca, como que ele passou o orçamento? Cara, eu diria até o seguinte, ó, por mais que ele detalhe o serviço, se ele não detalhar o investimento, ele cometeu um erro. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar num eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos compartilhar com você os 5 erros que os eletricistas cometem ao criar os seus orçamentos. Eita, polêmico às vezes esse negócio. Sim. Mas são erros que a gente vê acontecendo mesmo. Não tirou da nossa cabeça, não. Erros que a gente vê acontecer e que a gente sabe que impacta no resultado final. Exato. Não é um erro de... Não, um erro que a gente sabe que quebra a conversão, que diminui a percepção de valor e assim por diante. Que diminui o faturamento do eletricista, que impacta no final do mês dele. Isso. É claro que você já deve saber, vou recapitular aqui, nós temos um aplicativo de geração de orçamentos chamado Orçamento Incontestável, que se você usa o aplicativo Orçamento Incontestável, você evita 99% do que a gente vai falar aqui. Ou seja, você consegue ter um orçamento muito mais profissional e da forma correta, desde que você siga os passos de elaboração de orçamentos lá. Sim. Sabendo disso, vamos para o nosso podcast. Bora lá. Bora lá então. Everton, o que você acha daqueles eletricistas que, ao ser consultado pelo cliente, ele apenas passa o preço pelo WhatsApp ali mesmo, sem perguntar nada, só passa o preço? Então, isso aí não é orçamento, né? Começa daí. O primeiro erro ao criar um orçamento é não criar um orçamento, né? Sim. Porque aí eu pego e passo o preço no WhatsApp do cliente. Das duas, uma. Ou esse cara que faz isso, né? Que só passa o preço. Ou ele tá muito imaturo na questão profissional, né? Tá muito perdido. Ou ele não quer pegar aquele serviço. Sim. Né? Porque não faz sentido eu só passar o preço ali. Ah, Everton, mas é só um reparo. Cara, não é só um reparo, é uma oportunidade de você gerar valor no seu cliente. Sim. Porque a gente tem toda a questão de mandar o preço da mão de obra, material e assim por diante. Então, assim, quando eu somente passo o preço no WhatsApp, eu, na verdade, estou cometendo um erro muito grande, que é deixando de gerar valor percebido no meu cliente. E é fato que o meu cliente, se ele quiser mesmo me contratar, ele vai vir pedindo desconto e assim por diante, né? Então, a gente sempre fala aqui, né, que preço e valor são coisas diferentes. O preço é quanto eu cobro do cliente, e o valor é quanto o meu cliente acha que deveria custar. Sim. E se eu passo somente o preço, se eu não tenho uma apresentação mais profissional do meu preço, do meu orçamento, ele não vai enxergar valor naquilo, vai pedir desconto, e aí eu corro o risco de fechar. Por que corro o risco de fechar? Porque quando isso acontece, ele pede desconto, eu ainda vou lá e fecho, muitas vezes eu pago para trabalhar. Sim. Então, a questão é, eu não posso só passar o preço. Primeiro, eu não faço orçamento, eu não passo preço e não faço orçamento sem visitar o cliente. Ah, Everton, mas tem casos e casos, tem algumas exceções, beleza. Mas via de regra eu vou visitar meu cliente, não vou passar o preço na hora, só tem uma exceção para isso, mas não vou falar aqui agora. Mas não vou passar o preço na hora, vou elaborar um orçamento, vou passar para ele o orçamento. Sim. Não vou passar o preço por preço somente. Se eu passo somente o preço, o meu cliente tem somente o preço para me comparar com os meus concorrentes. Sim. E aí o mais barato ganha, não adianta. Sim. É só também pensar como que o eletricista desqualificado, ou que muitos chamam aqui de Zé Faísca, como que ele passou o orçamento? No preço direto, WhatsApp. No WhatsApp. Então você fazer igualzinho ele, facilmente o cliente vai te confundir com o Zé Faísca. Porque ele não sabe como te diferenciar, então pra ele você tá sendo igual. Igual, entre aspas, porque você tá sendo mais caro que o Zé Faísca. Exatamente. Ou seja, ele te compara com o Zé Faísca e não tem nenhum ativo ali pra te comparar de fato, a não ser o preço. E aí não adianta, se ele só tem o preço.
Se o cliente tem só o preço na frente dele, ele vai te comparar pelo preço. Aí você fala assim, mas só que eu sou profissional, eu tô na área não sei o que, eu faço de acordo com a NBR 5410, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Não adianta nada. Não adianta nada. Passa só o preço pra você ver o que acontece. Sim. Mas meu cliente já me conhece. É outra história. Exato. Aí é outra história. Cliente novo, passa só o preço pra você ver. Não, mas aqui, ó, tem um orçamento aqui de um outro cliente, de um outro eletricista, que você deu 2.000, dele deu 800. Pô, como assim? Aí o cara fica pé da vida depois. Ele diz, não, que os clientes, não sei o quê. Mas você só não dá ativo o suficiente pro seu cliente poder te comparar. Sim. Ele só sabe o preço, não sabe mais nada de você. Exatamente. Então, cara, não vai achando que o cliente é evidente, não. O cliente não tem a bola de cristal lá. Não mesmo. Você precisa munir ele de informações para que ele possa saber quem você é, o quanto você vale, não o seu preço, o quanto você vale e, principalmente, conseguir entender quais são os pontos que te diferencia do seu concorrente. Sim. Até porque todo mundo em sã consciência quer o melhor produto ou o melhor serviço pelo menor preço. Exatamente. Isso é um fato. Exato. Ninguém quer, não, eu quero gastar 10 mil reais numa caneta. Mas porque, só quero mesmo. Não tem essa. O próprio eletricista que fala que, meu cliente só fica pedindo desconto. A hora que ele vai comprar lá alguma coisa, ele também pede desconto, pô. Exato. Quando você vai comprar um curso de elétrica da sala de elétrica, você também pede desconto. Oxi. Entendeu? Exato. E não tem nada de errado nisso. Desde que você mostre, pro cliente, meu produto vale isso. E o cliente, realmente vale mesmo. É isso aí. E aí você fala, não, mas meu preço não é esse. É esse aqui, Bem mais barato do que realmente tá valendo. Mesmo que seu preço seja mais caro do que o seu concorrente, você ainda demonstra que o seu preço é muito menor do que quanto você de fato vale. Sim. É claro que tem que ter uma coisa na cabeça aqui, Percepção de valor é subjetivo. Sim. E cada cliente vai entender de uma forma. Exato. Então tem o cliente que ele não vai entender que você é uma boa opção. E tá tranquilo, porque esse não é o cliente que você quer atender. Sim. Tem o cliente que vai entender e falar assim, puxa vida, olha só a organização dele. Olha o carro dele. Olha a roupa dele. Olha... Aí nesse contexto, fala assim, esse não é um eletricista, é uma empresa de elétrica. Isso acontece não intencionalmente na mente do cliente. Sim. Aí eu tenho essa questão de demonstração de valor. E aí meu cliente consegue ter mais ativos para poder me comparar com meus concorrentes. Sim. Se eu estiver falando com o cliente correto, ele vai escolher me contratar mesmo eu sendo mais caro. Total. Pega essa visão aí, viu? Eu mesmo, num caso, eu tava escolhendo um barbeiro pra fazer o corte pra um casamento do meu irmão. E aí, a primeiro momento, eu não conhecia nenhum daquele local. Tinha, acho que 5. Escolhi aquele que tinha mais demanda. Eu falei, vou pela prova social. Muitas pessoas estão escolhendo ele, vou escolher também. Quando eu cheguei lá, eu falei, vou ver se eu escolhi o certo. Senão, na próxima vez, que era o casamento de um amigo meu, vou escolher o que eu analisar aqui. Dito e feito, eu vi que eu escolhi o certo, porque ele era o mais organizado ali. Isso me encantou. Falei, ele já é organizado. Vamos ver se ele é bom também com corte. Falei o corte que eu queria, ele me explicou melhor que eu e fez o corte que exatamente que eu queria, mas eu percebi que eu expliquei pra ele da forma errada. E aí isso me encantou. Ele conhecia o que era melhor pra mim e a bancada dele tava organizada. Então é uma parada doida isso que eu vou falar agora, Gabriel. Mas talvez se a bancada não tivesse organizada e você mesmo assim... Porque no caso do barbeiro, você sentou na cadeira dele lá, você não vai fazer, não quero cortar porque essa bancada tá desorganizada, né? Então o que acontece? Talvez se a bancada tivesse desorganizada, você agora poderia estar falando, cara, eu expliquei pra ele, ele me falou de um outro jeito, não foi do jeito que eu falei, ele cortou, nem sei se eu gostei tanto do corte dele. Porque aí a primeira impressão é a que fica, aquele velho ditado, né? Eu tinha um professor que falava velho deitado. O velho deitado, a primeira impressão que fica, aquilo gera na sua mente uma série de conversas internas, você com você mesmo, que aí você começa, será que ele tá cortando certo? Será que não sei o que lá? Será que... Aí você fica remoendo essa parada. Sim. Então faz todo sentido isso que você falou, mas pode ser, é só uma hipótese, a gente não tem bola de cristal aqui também, nem o cliente nem nós, né? Sim.
A gente não tem uma bola de cristal aqui, mas é possível que você não tivesse gostado do corte e sendo o mesmo corte que você sofreu. Provavelmente. Entendeu? Então, assim, ó, eu preciso entender o eletricista, quando ele vai atender o cliente, o uniforme dele na visita técnica, a mala de ferramentas da apresentação da visita técnica dele. São tudo coisas que a gente já falou aqui nos podcasts. A forma com a qual eu coleto as informações da técnica SBP, a forma com a qual eu coleto informações para gerar o bônus dentro do meu orçamento, a forma com a qual eu entendo o que o meu cliente quer, porque eu vendo o que ele quer e eu entrego o que ele precisa. Sim. Essa frase, ela é, às vezes, estranha, mas ela é poderosa, né? Eu não preciso vender o que o cliente precisa. Eu vendo o que ele quer. Eu entrego o que ele precisa. Eu não preciso falar para ele que eu vou fazer de acordo com o NBR 5410. Não. Mas eu vou colocar um DR lá na instalação dele. Mesmo sem falar para ele que eu vou fazer isso. Tá no orçamento lá, tal. Vou fazer essa parada. Mas eu não vou forçar a barra para ele. Não, o que eu vou fazer para você e vou colocar... Ele quer a infraestrutura elétrica, XPTO, eu vou vender para ele isso, mas eu entrego o que ele de fato precisa para ter aquela XPTO da forma correta. Sim. O meu posicionamento, a minha forma de me mostrar como empresa é a parte mais importante no primeiro contato. E voltando a esse primeiro erro, que era do WhatsApp, esse é o primeiro contato. Então a forma que você se apresenta ali vai determinar os próximos caminhos. Exato. Exatamente. Porque você passa o preço, o cliente já te comparou, o cliente ali tem duas opções, ou negociar com você, ou te ignorar. Então, o WhatsApp é uma parada doida, né? Porque ele pede um orçamento e depois não te responde mais. Exato. Por isso tem que ser presencial. Sim. Tem que ser olho no olho e fazer a precificação incontestável também. Sim. Outro erro que a gente vê bastante é o orçamento sem descritivo detalhado. Sem falar o que vai fazer. E por que isso acontece, Everton? Porque... Bom, é o seguinte, né? O eletricista, ele tende a achar que o orçamento é uma folha com vários itens e os preços na frente. Então, a gente costuma falar que não é, existe o orçamento, que é o orçamento incontestável, do jeito que a gente demonstra para o pessoal e do jeito que o aplicativo faz por eles. O link está na descrição, só clicar aí para vocês conhecerem o aplicativo. Mas a maioria dos orçamentos é orçamento do tipo ordem de serviço, que só tem lá o item e o preço na frente e a forma de pagamento. E a garantia, às vezes, né? Sim. No orçamento incontestável, pelo menos na nossa metodologia, a gente entendeu o seguinte. O orçamento, ele precisa estar casando ali com algumas coisas. Primeiro, eu tenho que ter um descritivo breve que resume tudo que eu vou fazer, que é o objetivo do orçamento. Esse descritivo breve, ele tem uma forma correta de ser estruturado, com a técnica SBP. Sim. Então, eu estruturo ali, tem um podcast explicando a técnica SBP para vocês. Eu estruturo ali essa questão do objetivo do orçamento. Na sequência, tem o memorial descritivo. No memorial descritivo, eu descrevo cada item dos serviços que nós vamos construir ali dentro da parte de prestação de serviço. E eu não ponho preço ainda. Não ponho preço. Porque eu preciso... Não adianta, não tem como não falar da parada aqui das técnicas, né? Vamos lá. Eu preciso aplicar no cliente uma percepção de valor e também técnicas de vendas durante a demonstração do orçamento para ele. Sim. Se eu coloco o preço, eu gero o segundo nível de objeções antes do primeiro. O que são objeções? São todas as histórias que o cliente conta na mente para discordar de você. Sim. Então existem dois tipos de objeções que, na hora que eu estou vendendo um serviço, dois tipos de objeções que vai surgir na mente do meu cliente. A primeira é relacionada ao produto, ao serviço que eu estou vendendo. A segunda ao preço que eu estou cobrando. Sim. Toda vez que eu falo preço, tem objeção. Só que, eu falei, são dois tipos. Produto e serviço e o segundo, preço. E é exatamente nessa ordem que deve acontecer. Então, primeiro, eu tenho que mostrar o produto, o meu serviço que eu vou vender. E por isso o objetivo, o memorial descritivo estruturado.
Porque aí ele já vai criar na mente dele as objeções de serviço. Sim. Antes do preço. Aí eu posso extrair dele o que é que ele tem dúvida. Normalmente será que eu preciso disso mesmo? Será que você é capaz de entregar? Será que isso é o que realmente vai fazer eu ter o meu objetivo XYZ? Então eu preciso tirar dele essas objeções e aplicar a técnica da tripla confirmação. Tem um podcast falando da técnica da tripla confirmação. Sim. Quando eu sei ou eu demonstro para o meu cliente que ele já está de acordo com tudo que eu estou vendendo para ele, sem saber o preço, aí sim eu parto para a questão do preço. E aí na questão do preço eu venho, apresento o preço para ele, mas ele já concordou, ele já validou toda a parte de serviço. E ele só validou a parte de serviço porque eu fiz um descritivo detalhado a respeito da minha entrega, do que ele precisa, com o objetivo de atender os benefícios que ele entende como benefício. Técnica SPP. Sim. Tô tossindo aqui, pessoal, que eu tô com a garganta que tá uma beleza hoje. Mas vamos lá. Então, o descritivo bem detalhado garante isso. Garante essa questão de apresentar o que eu vou fazer para coletar informações durante o processo de fechamento inevitável, que é a parte de vendas. Coletar as dúvidas dele a respeito do serviço. Sim. Depois que ele concorda comigo, cara, tem um princípio de coerência que a gente fala. Sim. O que é o princípio de coerência? Se o meu cliente concorda comigo algumas vezes, fica difícil ele discordar depois. Sim. Então eu faço ele concordar comigo que o serviço que eu vou fazer é aquele, que é aquilo que ele pediu, eu faço ele concordar comigo que o bônus é o que ele vai atender ele, eu faço ele concordar comigo que aquilo que eu estou ofertando de fato vai resolver os problemas ou alcançar os objetivos, os benefícios que ele tem. Quando ele concorda, aí eu vou pro preço, fica muito difícil dele discordar. Sim. Né? Ele já concordou, é isso que você quer? É isso mesmo. Tem até algumas técnicas de vendas que o pessoal pega e vai fazendo essas confirmações, e aí depois você não deve fazer isso, mas ele pega e fala assim, não, olha só, isso aqui é tudo o que a gente vai te entregar, mas eu não sei se você tem dinheiro suficiente para conseguir pagar. Cara, depois que ele concordou com tudo e você fala pra ele, não sei se você vai conseguir pagar, sabe qual que é a reação? Como assim? Lógico que eu consigo pagar. Fala aí o preço. É 5 mil reais, o cara engole seco. Ele nem pede desconto, por quê? Que ele disse que ele consegue pagar. É o nível da coerência. Ele falou sim, 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 eu consigo, sim, sim, sim. Aí ele nem pede desconto, cara. Técnica de venda, mas assim, não tô falando que você deve fazer isso, não. Né? Porque além de ter que ser feito muito bem orquestrado, sim, tem o lance de você poder causar esse desconforto no cliente. É ruim, dependendo do caso. Né? Mas é isso que eu quero que você entenda. É o lance da coerência. E eu só consigo ter coerência se ele concordar comigo algumas vezes, mas eu não consigo mostrar o preço e fazer ele concordar comigo. Não. Você gostou do preço? Quem gosta do preço, pô? Ninguém. Ninguém gosta. Todo mundo precisa comprar, mas ninguém quer gastar dinheiro. Exato. Então, eu não posso chegar e mostrar o preço. Por isso que o primeiro erro lá do preço do WhatsApp é a burrice. Desculpa, mas é. Exato. Né? Então eu pego aqui, faço ele concordar, depois que ele concordou, é isso mesmo que você precisa, é isso, tal. Cara, vamos lá então, agora aí eu mostro o investimento. Entendeu? Porque você já eliminou todas as objeções do produto, do serviço em si. E fiz ele falar que tá certo e que ele quer. Já tirou todas as dúvidas, pronto. Agora vamos pro preço, que aí vai ter as objeções só do preço. Exato. Aí o preço, a forma de quebrar as objeções, que aí tem um podcast que a gente explica exatamente como apresentar o orçamento para o cliente. É importante você assistir também. Sim. Mas aí imagina que eu cheguei lá, já que eu desenhei tudo que de fato você precisa e está atendendo aí as suas necessidades para você ter a resolução do problema X ou para você alcançar o benefício Y, é o seguinte, né? O investimento que você vai fazer aqui é o investimento do item 1, item 2, item 3, item 4 tal, vai dar 10 mil reais e você pode pagar isso aqui de duas formas. Ou você pode fazer à vista
que eu ainda te dou um desconto de 15%, ou pode ser no cartão de crédito em até 12 vezes. O que é melhor para você? Eu não posso perguntar para ele o que você achou do preço. Aí ferrou, né? Então é isso, é um nível de coerência, confirmação, a gente aplica tripla confirmação, ou seu podcast sobre a tripla confirmação, e aí a gente consegue ir conduzindo o cliente para ele conseguir ter mais ativos para poder, então, fica mais fácil dele concurar com o preço também. Sim, perfeito. Você comentou que no orçamento incontestável do aplicativo, que a gente até instrui, coloca o bônus. E esse é um dos erros dos eletricistas, que é não colocar o bônus. Mas por que isso é um erro para eles? Cara, não colocar o bônus é um erro, porque assim, ó... lembra que a gente falou que o preço é quanto que eu cobro do cliente e o valor é quanto o meu cliente acha que deveria custar. Né? Então, o que acontece? O bônus é mais um bloco que a gente coloca para gerar valor. Sim. Dá um contexto simples aqui. Vamos imaginar que eu fui na casa de um cliente e aí, num dado momento, esse cliente me mostra ali que ele quer fazer a instalação inteira. E aí eu tenho uma casa, imaginem aí comigo, ó, imagina uma casa onde a garagem é descoberta, uma casa de 30 metros aí de terreno, a casa fica no centro desse terreno, a garagem é descoberta e aí tem um cachorro. Esse cliente, ele chega todo dia à noite, abre o portão automático, entra dentro da garagem e ele tem que sair do carro e ele sai do carro com a garagem escura, porque tá de noite. Sim. Supondo que não tenha nenhum sistema de iluminação automático lá. Aí ele sai do carro no escuro para acender a lâmpada da garagem que fica na parede da casa. Garagem descoberta. Aí ele tem que sair. E quando ele tá no meio do caminho, das duas uma, ou o cachorro vem que nem um doido pra cima dele, boa noite, pai, né? Ou ele vai lá e não vê pisar no cocô do cachorro. Horrível. O que acontece? Imagina que eu vejo isso e aí eu vou fazer o orçamento para esse cliente e eu entendi essa questão na minha visita técnica e aí eu faço um serviço e eu coloco um bônus do tipo para-raio. O que é um bônus do tipo para-raio? É um bônus que atrai novos serviços depois também. Sim. Ou por indicação ou da própria casa do meu cliente. Aí eu pego e coloco como bônus um interruptor inteligente, sabe? Um relé de casa inteligente, um relé, para que quando ele chegue, ele no aplicativo do celular dele, ele possa ir lá e ligar a luz da garagem para ele não pisar no cocô, para esse monte de coisa. Sim. Ele liga no aplicativo do celular dele. Eu ponho isso como bônus. O que acontece? Aí eu deixo claro, eu nunca dou um presente sem falar que é um presente. Então eu deixo isso claro pro meu cliente. Olha só, o serviço que eu vou te entregar é esse, e tem um bônus aqui. O bônus é que eu vou colocar um relé de casa inteligente para você. Esse relé custaria R$600 a instalação. 600 eu apelei, vai. Custaria R$300 a instalação, material mais mão de obra, mas eu vou te dar de graça. Eu falo e eu precifico o bônus. Eu tenho que precificar o bônus. Sim. Custaria tanto, mas eu tô dando de graça, você é um presente, porque eu vi que na sua residência tem isso, tem aquilo outro tal. Eu poderia até sugerir e te dar de presente também o relé fotovoltaico, fotoelétrico ali, na verdade, que é quando a luz abaixa, liga, só que aí vai ficar aceso a noite inteira a sua garagem, então acho que você não quer isso. Então a gente vai trabalhar com essa questão aí do relé, né, esse relé inteligente, para que você consiga acionar no aplicativo, comando de voz ou algo do gênero. Perfeito. Dei como bônus. Por que ele é um bônus para raio? Primeiro que ele vai ficar feliz de receber um presente desse. O Brunão tá caindo no buraco ali, ó. O Brunão caiu agora ali, né? Por esse barulhão. Mas aí, ele vai ficar feliz. E outra coisa, ele vai começar a interagir com aquele negócio. Quem disse que de repente ele não pode te chamar pra fazer nada dentro da casa depois? Sim. Ou te indicar pra outra pessoa. O da hora do bônus é quando o cliente interage com o bônus fisicamente. Sim. Então interruptor inteligente, um comando de voz. Quando eu tenho ele interagindo, ele tende a lembrar de mim toda vez que ele mexe naquele negócio. Sim. Alguém chega pra ele e fala assim, caramba, meu, que da hora, você aciona no celular aí pra
Eu ia falar abrir o portão, mas poderia ser para abrir o portão também. Também. Para abrir o portão, para ligar a luz. Não, é isso, o meu eletricista me deu de presente, acredita? Tá. Entendeu? Quem não gosta de receber um presente? Oxi. Nossa. Ou seja, o bônus ele gera valor percebido dentro do seu orçamento. O seu concorrente não dava o bônus. Pois é. Então, o Zé Faísca também não dá bônus. Não dá. Então, assim, você vai ganhar mais uma elevação de valor ali, uma construção de valor com a oferta do bônus. Perfeito. Pro próximo, que é o quarto erro, Everton, que é um ponto crítico, que é a falta de detalhamento do orçamento dele, do valor total. Ele só passa o preço, fala que vai fazer, e às vezes só fala o serviço ali, não detalha. E esse é um erro, né? Porque ele não detalha exatamente o que ele vai fazer e não detalha porque o preço. No caso, o cliente só vê o preço e fala, tá caro demais. Então, como que o eletricista pode evitar esse erro? Cara, eu diria até o seguinte, ó, por mais que ele detalhe o serviço, se ele não detalhar o investimento, ele cometeu um erro. Por quê? O que acontece? Duas coisas importantes aqui. O preço ele tem que ser detalhado ao nível do que o cliente precisa perceber que você calculou. Sim. Eu não posso, deu R$ 2.892 aqui o meu orçamento. Eu não posso arredondar. Vou colocar 2.800. Não posso. Se eu quiser arredondar, o que eu faço? Eu mostro que deu 2.892 e aí eu ponho embaixo uma linha lá de desconto. R$180 de desconto para ficar 2.800. Perfeito. Mas eu tenho que mostrar que é o que a gente chama de especificidade, que é deixar específico aquele preço para trazer a consciência de que eu calculei para chegar ali. Sim. Se você utiliza um aplicativo orçamento contestável, você calcula mesmo, porque tem lá dentro do aplicativo toda a estrutura de precificação que você pode calcular o seu preço da mão de obra. Sim. Né? Então eu não devo arredondar. Né? Eu não devo arredondar o preço, é um detalhe. Outra coisa importante, a gente acabou de falar que eu preciso detalhar o serviço para que eu consiga mostrar para ele que eu sou capaz e tirar as confirmações. Sim. O que acontece? Vamos supor que eu fiz 3 itens do memorial descritivo, do meu descritivo do serviço. Tem 3 itens lá. Sei lá, instalação de tomadas, instalação de iluminação e montagem do quadro de disjuntores. 3 itens. No investimento, eu vou colocar o valor desses 3 itens na tabela de investimento. Não vou pôr o preço lá no memorial descritivo, não ponho, mas na tabela de investimento eu coloco lá. Item 1 do memorial descritivo, item 1, tanto, item 2, tanto, item 3, tanto. Porque aí eu consigo separar os valores por item de entrega e isso fica coeso para o meu cliente. Pô, o item 1 deu 832,97. O item 2 deu 345,82. O item 3 deu R$ 1.148,36. Se eu junto tudo aqui, nem sei quanto daria essa conta que eu fiz agora. Se eu junto tudo, dá R$ 5.300, meu cliente vai falar, putz, tá caro, velho. Se eu separo por item e ele vê o item separado, pô, 800, 300, 1.000. Cara, o total tá aqui, tá lá. Tantos R$ 1.000 o total. Mas ele fica assim, putz, eu deixo mais coeso ali, que eu calculei, que eu estou fazendo de forma mais justa. Eu consigo trazer isso mais à tona ali na minha precificação. Sim. Diminui, então, principalmente quando eu ponho bônus, diminui a probabilidade de pedir desconto. Sim. E também aumenta a percepção de valor também no preço. Né? Então, eu devo detalhar a parte de investimento, porque o investimento vai gerar o preço que eu estou cobrando, vai gerar objeções. Quanto mais eu consigo estruturar essa parte de objeções dentro do processo de demonstração para o cliente, mais eu tenho o conforto dele entender o porquê daquele preço que eu estou cobrando. Sim. Sem pedir desconto. Certo? Quanto mais claro para o cliente for, melhor vai ser a venda. Porque a gente não compra algo que a gente não entendeu. Exato.
Quanto menos a gente entender, mais caro a gente vai achar que aquilo é. Exatamente. E concorda comigo que ele já deu confirmação lá atrás? Esse item, é isso mesmo que eu preciso. Sim. Aí depois ele vê o preço dos itens, ele coerência. Esse item vale isso, esse item vale isso, esse item vale isso. E tem o bônus ainda. Sim. E não sei o que lá. Entendeu? Até falando de detalhamento, eu detalho na tabela de investimento, eu detalho os itens, eu detalho, se houver, o desconto, eu detalho o bônus, eu ponho o preço do bônus, sim, e depois eu desconto o preço do bônus. Eu detalho a lista de material, eu detalho tudo. Show. Pra ficar assim. Entenda que o meu cliente ele tem que ter a liberdade para poder verificar o que eu fiz. Sim. O item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6. A única coisa que eu não posso cometer de erro é colocar itens que não estejam correlacionados para ele fazer, então assim, ó, tira o item 2. Para ficar mais barato. Eu dei um exemplo agora há pouco, imagina que seja 3 itens. Iluminação, tomadas e quadro de disjuntores. O que ele pode tirar desses 3 aqui? Pode tirar os quadros disjuntores? Não. Não dá. Dá para tirar a iluminação? Também não. E as tomadas? Também não. Então, eu tenho que colocar dentro do possível, nem sempre é possível, mas na maioria das vezes sim, eu tenho que colocar itens que são correlacionados e que não podem ser desmembrados. Entendeu? Porque se eu coloco assim, por exemplo, se eu vejo que ele tem uma casa grande e tem um quartinho lá que ninguém vai usar, eu vou separar por cômodo? Não. Não, porque ele vai, o último cômodo não precisa fazer não. Ou seja, eu sempre vou vincular ali os serviços. A iluminação, a tomada, quadros disjuntores, o relógio padrão e assim por diante. Perfeito. Certo? Melhor. Certíssimo. E o quinto e último erro, Everton, que é não falar sobre a sua empresa ou clientes. E o que isso impacta? Por que isso aí é um erro, não falar sobre as empresas e os clientes, Everton? Tem que ficar claro aqui que a gente está falando desses 5 erros e a gente está usando como base o que a gente sabe, é o que a gente falou no começo do podcast, o que a gente sabe que funciona, e a gente vê os erros dos nossos alunos, erros dos seguidores, e a gente vai lá e corrige, certo? Certo. Olhando para esses erros, a gente entendeu algumas coisas importantes, principalmente dentro do processo de construção do aplicativo Orçamento Incontestável, que foi nem foi do aplicativo Orçamento Incontestável, mas do método Orçamento Incontestável, que são 7 passos, né? Sim, que começou com uma planilha antes, Começou agora com uma planilha. é um aplicativo. Exatamente. Dos 7 passos do Orçamento Incontestável, os 2 últimos é sobre a empresa e os clientes. Sim. O que é isso aí? Sobre a empresa, eu explico a minha empresa com 3 níveis de detalhamento. Primeiro, quantidade de vida que eu tenho da empresa. Então, quantos anos que eu tenho, assim por diante. Segundo, geração de valor percebido em relação à formação profissional. Quais cursos que eu tenho, tal. Sim. E terceiro, um dado estatístico, se eu conseguir. O que é esse dado estatístico? Eu estou explicando sobre a empresa. Ouça depois o podcast sobre orçamento incontestável, que tem lá os 7 passos detalhados. Mas imagina que eu coloco assim, ó. Não, que a sala da elétrica, ela já tem seus 10 anos, foi fundada em 2015, nós já formamos mais de 35 mil eletricistas ao longo dos últimos 10 anos, e toda a nossa equipe é formada, eu elevo o nível de autoridade aqui. E aí eu ponho uma estatística, né? Estimamos que em função dos nossos treinamentos, os eletricistas independentes conseguiram aumentar a sua renda em cerca de 4 vezes ao longo dos últimos 3 anos, que foi quando teve a imersão eletricista classe A. Eu ponho um dado estatístico. Você que está prestando serviço aí, e aí você está vendendo serviço de instalação de painel fotovoltaico. Então, estimamos que a nossa empresa, nos últimos 2 anos, conseguiu reduzir a conta de energia dos nossos clientes e juntos eles economizaram cerca de R$1.200.000 nos últimos 2 anos. Sim. Eu ponho um nível estatístico para demonstrar minha capacidade de construção de resultado para os meus clientes. E assim, ele pode concordar ou não concordar, mas ele não tem como... Ele pode acreditar ou não acreditar, mas ele não tem como discordar. Porque entendeu? é um fato. Tá lá, tanto, geramos isso. Ele pode acreditar ou não acreditar, mas ele não tem como discordar. Sim. Então ele vai concordar com aquilo. Ele concorda e pode falar assim,
legal, isso, interessante. Ou ele pode não gostar. Mas eu preciso colocar esses 3 níveis. O que eu tô fazendo aqui com esse descritivo? Só na parte da empresa, nem falei do cliente ainda. Eu concordo que eu tô criando valor percebido? Sim. Eu estou me mostrando como empresa? Ponto. Sim. Segundo ponto, que é da pergunta que você fez. Por que é importante colocar os clientes? Como é que eu coloco os clientes? Clientes é depoimento, né? Eu vou colocar o print de clientes que me mandaram ou um WhatsApp ou avaliaram no Google minha empresa, Google Meu Negócio. Vou pôr um print ali, 3 prints no máximo de clientes que elogiaram o meu serviço. Sim. Cara, se as pessoas gostam do Everton, eu também tendo a gostar do Everton. Então, é prova social, é depoimento dos meus clientes para que ele consiga ter uma validação externa. Se eu puder e tiver autorização dos meus clientes para deixar o telefone deles junto com esses prints, melhor ainda. O seu cliente não vai ligar para os seus clientes antigos. Mas o fato de estar ali na mão, para ele poder ligar, torna essa prova mais incontestável ainda. Sim. Eu posso ligar pro Gabriel aqui, ó, tá aqui o depoimento do Gabriel. Então posso ligar para ele. Então é mais incontestável ainda. O que é isso então? Falar sobre a sua empresa e sobre os seus clientes é aumento de valor percebido no seu orçamento. Sim. Lembra que desde o início a gente está falando. Eu construo valor porque eu preciso ter embasamento para meu cliente me comparar não só pelo preço. Então ele vai me comparar pelo preço, até pode comparar, mas tem uma série de outras coisas. Tem o bônus, o memorial descritivo, tabela de investimento, a garantia, meus clientes, depoimento, tem sobre a minha empresa, tem a lista de material, tem um monte de coisa que eu posso colocar para ele ter mais ativos para me comparar. E ninguém vai fazer desse jeito. Então a comparação vai ser desleal. Nenhum concorrente seu vai conseguir ter um nível de complexidade, vamos dizer assim, na preparação e elaboração do orçamento, como você vai ter. E aí a comparação é desleal. O seu cliente vai falar assim: ô concorrente do eletricista, você faz tal coisa, e começa a se basear no seu orçamento para comparar. Não, mas não está no orçamento isso. Ah, mas é que o outro vai me dar um bônus, tal, não sei o quê. Bônus? Como assim bônus? Né? É diferente de desconto. É isso aí. Porque o desconto o outro consegue dar. Exato. Agora o bônus ele fica... Como assim? Exatamente. É isso. E nessa questão do depoimento, ele pode selecionar 2 tipos de depoimento. Um que um outro cliente pediu o mesmo serviço ou algo muito parecido. Exato. Que aí ele vai ver, ó, meu serviço é isso. Nossa, fulano que pediu a mesma coisa. Olha o que ele tá falando bem dessa empresa. Ou, que dá até para juntar os dois, esse segundo é de uma empresa muito conhecida na cidade, no bairro que ele tá ofertando. Exatamente. Porque aí passa a credibilidade. Caramba, tal empresa que é muito famosa aqui na cidade ou nacionalmente, confiou nesse eletricista. É isso aí. Então eu posso confiar também. Exato. Ou uma empresa, ou um comércio conhecido, ou um condomínio. Perfeito. Ótima explanação, Gabriel. Muito bom mesmo. É isso, cara. Não cometa esses erros. São 5 erros aqui, né? Não gravou? Repete o podcast. Sim. Não cometa esses erros. E veja o que vai acontecer com você. Você está correndo o risco de aumentar o seu faturamento a partir de amanhã. Sim. Certo? Certíssimo. E outra coisa, clica no link que tá aqui na descrição e conhece o aplicativo Orçamento Incontestável. Cara, é impossível que você não ganhe mais dinheiro usando o aplicativo. Então vai lá, tá aqui. Todos esses erros você não vai cometer utilizando o aplicativo Orçamento Incontestável. Porque eu não vou deixar, tá? Certo, Gabriel? Certíssimo. Qual foi o seu despertar do nosso podcast? Despertar, até anotei aqui pra não esquecer. Eu anotei só a palavra clareza, mas aí vou desenrolar. Quanto mais claro você deixar no seu orçamento, mais aumenta a probabilidade de você vender. Legal. Ou seja, descrevendo o seu serviço, descrevendo o preço, descrevendo tudo, tendo depoimento. Quanto mais coisa você colocar para clarificar a mente do cliente, maior a probabilidade de você vender. Legal, ótimo. Eu diria que o meu despertar
está relacionado à parte de coerência. Quanto mais o cliente concordar com você no processo de fechamento e também no processo de apresentação do orçamento, quanto mais concordar com você, menos ele vai discordar do preço. Sim. Então, pega essa visão aí. Bom, é isso, leões. Nos vemos no nosso próximo podcast Eletricista Classe A, na próxima quinta-feira. E um forte abraço, um beijo no coração de vocês e até lá. Tchau, tchau.